Você já se pegou pensando que precisa fazer tudo sozinho? Que confiar nos outros é arriscado demais? Que dividir seus sonhos significa perder o controle sobre eles? Essa é a grande ilusão do nosso tempo. A mentira que está sabotando seu potencial sem que você perceba. A ideia do lobo solitário, que conquista o mundo com suas próprias forças, não é apenas um mito. É uma armadilha. Uma armadilha que mantém milhões de pessoas presas em um ciclo de esforço excessivo e resultados medíocres. Aqui está a verdade inconveniente que poucos têm coragem de encarar. Ninguém, absolutamente ninguém, alcança grandeza sozinho. Nem Edison, nem Ford, nem Jobs, nem os gigantes que você admira. Todos eles entenderam um princípio que Napoleon Hill chamou de a lei da mente mestra. Talvez o segredo mais poderoso e menos compreendido do sucesso extraordinário. Essa lei afirma que quando duas ou mais mentes se unem em espírito de harmonia perfeita para um objetivo definido, elas criam uma terceira força invisível, mais poderosa que a soma das partes. É como uma química mental que transforma o impossível em inevitável. É o que separa aqueles que lutam perpetuamente contra seus próprios limites daqueles que parecem transcender as barreiras do possível com uma facilidade quase sobrenatural. O verdadeiro poder não está no isolamento, não está na independência total. Está na conexão estratégica, na interdependência consciente, na capacidade de criar alianças que elevam todos os envolvidos a um nível que nenhum deles poderia alcançar sozinho. E se você não entende isso, se você continua tentando carregar o mundo nas suas costas, você está desperdiçando seu potencial da maneira mais trágica possível. Nossa cultura adora perpetuar o mito do gênio solitário, o empreendedor visionário que construiu um império do zero, o artista atormentado que criou obras-primas no isolamento, o inventor brilhante que revolucionou o mundo trancado em seu laboratório. Essas narrativas não são apenas imprecisas, são perigosas. Elas alimentam um ego que nos sussurra. Você não precisa de ninguém. Pedir ajuda é fraqueza. Confiar é arriscar. Compartilhar é perder. Esse ego é seu maior inimigo. Ele prefere que você fracasse sozinho do que vença com ajuda. Ele transforma vulnerabilidade em vergonha, colaboração em ameaça e interdependência em fraqueza. E enquanto você ouve essa voz, enquanto você se isola na torre de marfim da sua própria mente, oportunidades extraordinárias passam ao seu lado sem serem notadas. Napoleon Hill, após estudar os mais bem-sucedidos de sua época, foi categórico. Nenhum homem pode se tornar um grande líder de homens a menos que ele próprio desenvolva o poder da liderança. E esse poder se desenvolve através da aplicação do princípio da mente mestra. Hill descobriu que os verdadeiramente grandes não temiam rodear-se de mentes brilhantes. Pelo contrário, eles ativamente as buscavam. Eles entendiam que o verdadeiro gênio não está em saber todas as respostas, mas em saber fazer as perguntas certas às pessoas certas. Pense nisso. Se você é a pessoa mais inteligente, mais habilidosa, mais experiente em todos os ambientes que frequenta, você não está se desenvolvendo. Está estagnando. Você está preso em uma câmara de eco onde só ouve suas próprias ideias, só vê através de suas próprias lentes e só cresce dentro dos limites do seu conhecimento atual. Essa não é a receita para a grandeza, é a receita para a mediocridade confortável. A mente mestra não é apenas filosofia inspiracional, é ciência pura. Quando duas mentes se unem em harmonia perfeita, elas não criam apenas soma aritmética, men 2. Elas geram potencialização exponencial, me, ou 5, ou 10. É como se uma terceira mente surgisse, uma inteligência superior que nenhum indivíduo poderia acessar sozinho. Hill comparava esse fenômeno ao princípio da bateria elétrica. Uma única célula gera pouca energia. Mas quando várias células se conectam em série, a energia não apenas se soma, ela se multiplica. Da mesma forma, quando mentes complementares se conectam com propósito definido, elas criam um campo de força mental que atrai ideias, oportunidades e soluções que nenhuma delas poderia manifestar isoladamente. Mas atenção!
Não é qualquer grupo que forma uma mente mestra. Reuniões improdutivas, equipes disfuncionais, parcerias conflituosas, essas não são mentes mestras, são apenas agrupamentos de pessoas. A verdadeira mente mestra exige 3 elementos fundamentais: propósito definido e compartilhado, harmonia genuína, não apenas cordialidade superficial, e complementaridade de habilidades e perspectivas. Quando esses elementos se alinham, algo quase mágico acontece. Problemas aparentemente insolúveis encontram soluções elegantes. Ideias fragmentadas se transformam em visões coerentes. Limitações individuais são compensadas por forças coletivas. E o impossível começa a parecer não apenas possível, mas inevitável. É por isso que Hill insistia. Nenhuma mente humana é completa por si só. Seu cérebro, por mais brilhante que seja, tem pontos cegos, tem lacunas de conhecimento, tem vieses inconscientes, tem limitações de experiência e perspectiva. Reconhecer isso não é fraqueza, é sabedoria. É o primeiro passo para transcender suas próprias limitações através do poder da mente mestra. A história não é escrita por lobos solitários. É escrita por mentes mestras que mudaram o curso dos acontecimentos através do poder da aliança estratégica. Considere a amizade produtiva entre Henry Ford e Thomas Edison. 2 gênios em campos diferentes que, juntos, aceleraram o progresso tecnológico de maneiras que nenhum deles poderia ter feito sozinho. Ford não era apenas um admirador de Edison, era seu parceiro de pensamento. Eles desafiavam as ideias um do outro, expandiam as visões um do outro e criavam um campo de força mental que atraía inovações revolucionárias. Ford chegou a reconstruir o laboratório original de Edison em seu museu, não por sentimentalismo, mas como reconhecimento do poder transformador daquela aliança. Ou pense em Andrew Carnegie, o magnata do aço que Hill estudou extensivamente. Carnegie não era o maior especialista em metalurgia, não era o maior engenheiro, não era o maior vendedor. Seu gênio estava em reunir mentes brilhantes em cada uma dessas áreas e criar uma harmonia perfeita entre elas. Ele mesmo declarou: "Tomo para mim o crédito de nada, exceto pela organização. Todo o crédito pertence aos homens que fizeram o trabalho." Carnegie entendeu que seu papel não era ser o mais inteligente da sala. Era criar a sala onde as mentes mais inteligentes poderiam se unir por um propósito comum. Na era moderna, Steve Jobs e Steve Wozniak formaram uma das mentes mestras mais produtivas da história da tecnologia. Jobs não era um programador brilhante. Wozniak não era um visionário de marketing. Mas, juntos, eles criaram algo que nenhum dos dois poderia ter imaginado sozinho. Jobs reconheceu isso quando disse: "As grandes coisas nos negócios nunca são feitas por uma única pessoa. São feitas por uma equipe de pessoas." Esses gigantes não tinham medo de admitir que precisavam de outros. Eles não viam isso como fraqueza, viam como estratégia. Eles entendiam que a verdadeira genialidade não está em saber tudo, mas em se conectar com aqueles que sabem o que você não sabe. Em criar um ecossistema mental onde 1 × 1 nunca é apenas 2. Qual é o verdadeiro custo de tentar fazer tudo sozinho? Não é apenas ineficiência, é impossibilidade. É como tentar aplaudir com uma só mão. É como tentar ver em 360 graus com seus próprios olhos. Simplesmente não funciona. Não importa quanto esforço você aplique. O isolamento cobra um preço brutal. Primeiro, ele limita suas perspectivas. Você só vê o mundo através das suas próprias lentes, com seus próprios pontos cegos e vieses. Segundo, ele multiplica erros evitáveis. Erros que alguém com experiência diferente da sua poderia ter identificado imediatamente. Terceiro, ele desperdiça energia preciosa em problemas que outros já resolveram, em rodas que outros já inventaram. Mas o custo mais alto do isolamento é o teto invisível que ele coloca sobre suas possibilidades. Há realizações que são simplesmente impossíveis para um indivíduo, não importa quão talentoso.
Há portas que só se abrem para mentes mestras, nunca para lobos solitários. Há níveis de sucesso que exigem não apenas seu melhor, mas o melhor de uma equipe estrategicamente montada. Contraste isso com os benefícios tangíveis da mente mestra. Acesso a conhecimentos diversos que expandem seu mapa mental do mundo. Feedback honesto que corrige seu curso antes que você se choque contra rochas invisíveis. Apoio nos momentos difíceis, quando sua própria motivação falha. Multiplicação de recursos, contatos e oportunidades. E talvez o mais importante, a capacidade de superar obstáculos que pareceriam intransponíveis para um indivíduo isolado. Napoleon Hill observou que a pobreza e o fracasso são atraídos para aqueles que têm uma atitude mental negativa. E poucas atitudes são mais negativas e mais limitantes do que a crença de que você deve fazer tudo sozinho. Essa não é independência, é isolamento autoimposto. E é a receita perfeita para limitar seu próprio potencial. Como você constrói uma mente mestra eficaz? Não se trata apenas de networking superficial ou de acumular conexões nas redes sociais. Não se trata de se cercar de sim senhores, que apenas reforçam o que você já pensa. Uma verdadeira mente mestra é construída com intenção, estratégia e discernimento. Primeiro, você precisa selecionar cuidadosamente as pessoas certas. Busque aqueles que compartilham seus valores fundamentais, mas possuem habilidades e perspectivas complementares às suas. A diversidade de pensamento dentro de um núcleo de valores compartilhados, esse é o equilíbrio perfeito. Como Hill escreveu, grandes realizações são geralmente o resultado de grandes sacrifícios, e nunca o resultado de egoísmo. Segundo, estabeleça um propósito comum claro e inspirador. Uma mente mestra não é apenas um grupo de pessoas inteligentes. É um grupo unido por uma visão compartilhada, por um porquê que transcende interesses individuais. Sem esse propósito unificador, você terá apenas uma coleção de talentos, não uma força multiplicadora. Terceiro, cultive comunicação honesta e vulnerabilidade genuína. Uma mente mestra eficaz exige que você abandone as máscaras, que admita o que não sabe, que esteja aberto a ter suas ideias desafiadas. O ego é o inimigo da mente mestra. A humildade, não a falsa modéstia, mas a verdadeira abertura para aprender é seu combustível. Mas aqui está o aviso crucial. Cuidado com quem você deixa entrar no seu círculo íntimo. Há pessoas que drenam sua energia em vez de multiplicá-la. Pessoas que competem em vez de colaborar. Pessoas que temem seu sucesso em vez de celebrá-lo. Como Hill alertou, você se torna o que pensa na maior parte do tempo. E também se torna como as pessoas com quem se associa mais. É melhor estar sozinho do que mal acompanhado. Mas o ideal, o caminho para realizações extraordinárias, é estar estrategicamente conectado com mentes que elevam a sua, que desafiam seus limites, que expandem suas possibilidades. Pessoas que fazem você pensar. Juntos, somos capazes de coisas que eu jamais imaginei possíveis. O verdadeiro poder não está no isolamento, não está na independência total. Está na conexão estratégica, na capacidade de criar e nutrir alianças que elevam todos os envolvidos a um nível que nenhum deles poderia alcançar sozinho. Esta não é uma mensagem de fraqueza. Pelo contrário, é uma mensagem de força autêntica. Os verdadeiramente fortes sabem quando e como buscar aliados. Eles entendem que reconhecer suas próprias limitações não é falha de caráter, é clareza estratégica. Eles compreendem que o sucesso extraordinário não é um jogo de soma zero, mas um processo de elevação mútua através do poder da mente mestra. Napoleon Hill concluiu após décadas de estudo. Quando duas mentes se unem, elas formam uma terceira, invisível e intangível força, que pode ser comparada a uma terceira mente. Essa terceira mente, essa inteligência coletiva que transcende capacidades individuais, é o que separa os verdadeiramente excepcionais dos meramente competentes. Então, aqui está seu desafio.
Identifique áreas da sua vida onde o isolamento está limitando seus resultados. Onde você está tentando aplaudir com uma só mão. Onde você está carregando fardos que poderiam e deveriam ser compartilhados. E dê o primeiro passo para construir uma mente mestra que possa elevar seu jogo para um novo nível. Abandone o mito do lobo solitário. Abrace a verdade da interdependência poderosa. Entenda que você nunca vai vencer sozinho. E isso não é uma limitação. É uma libertação. É o reconhecimento de que, através das conexões certas, você pode alcançar alturas que jamais seriam possíveis no isolamento. Essa decisão, a decisão de conectar estrategicamente, pode ser o divisor de águas entre mediocridade e grandeza, entre esforço excessivo e realização fluida, entre uma vida de luta constante e uma vida de possibilidades expandidas através do poder transformador da mente mestra. O mundo não espera por lobos solitários. Ele se curva diante do poder das mentes unidas em harmonia perfeita para um propósito definido. E agora, com esse conhecimento, a escolha é sua: continuar sozinho ou começar a construir as alianças que transformarão não apenas seus resultados, mas a própria qualidade da sua jornada.